nessa edição do Jornal da Univates. CONTRAN proíbe estacionamento na Avenida Avelino Tallini. A Arte na Praça comemora 1 ano. Univates promove seminário do pensamento nômade e a primeira matéria da 10ª série da Rede Prosa. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. O Laboratório Unianálises da Univates recebeu nesta semana a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Foram 4 auditorias realizadas desde o mês de março do ano passado. Os 4 laboratórios do Unianálises foram acreditados. O credenciamento ocorre em nível nacional, mas como o Inmetro possui acordo com diversos países, os resultados dos ensaios terão validade também no exterior. Isso torna a abrangência internacional. O credenciamento pelo Inmetro permite que o Unianálises amplie a relação com clientes exportadores de alimentos. O laboratório Unianálises atende cerca de 1.500 empresas. Está proibido o estacionamento na Avenida Avelino Tallini, em frente à Univates. A decisão do CONTRAN é de que não sejam estacionados veículos da meia-noite às 6 horas da manhã. A medida vale a partir de sexta-feira da próxima semana. O barulho provocado pelos frequentadores da Avenida Avelino Tallini nas proximidades da Univates fez com que o Conselho Municipal de Trânsito CONTRAN de Lajeado tomasse uma medida extrema. A partir da próxima semana estará proibido o estacionamento na Tallini e em trecho da Avenida Alberto Miller, da meia-noite às 6 da manhã. Não justifica as pessoas estarem nesse local, nesse horário e fazendo barulho. Então, a decisão de proibir o estacionamento da meia-noite às 6 da manhã não prejudica aquele que tem que trabalhar no outro dia. E como é uma pequena minoria que faz os descasos todos acontecerem, então, logicamente que esses vão ser os grandes prejudicados, eles vão ter que fazer isso num outro lugar. Recentemente foi proibido o estacionamento na Avenida Piraí pelo mesmo motivo. Os usuários daquela avenida migraram para Tallini. O CONTRAN prevê que agora essas pessoas utilizem outro local. Que houver uma necessidade das pessoas ter que serem banidas de um local, quando elas ocuparem um outro local, elas vão ter um cuidado que não tiveram no local anterior. Então nós imaginamos que isso sirva também como um aviso para aquelas pessoas usarem o espaço público de forma adequada, né? Que a baderna, que a bagunça, que a desordem não é permitido. E se eles migrarem para um outro local com essa predisposição, nós vamos migrar com eles. A gente vai também naquele local fazer com que haja a proibição. O presidente do CONTRAN e coordenador do Departamento de Trânsito de Lajeado declara que as tentativas de orientação e educação já foram esgotadas. O que nós vamos fazer agora é usar de novo a imprensa e fazer uma tentativa, né, jamais um local foi proibido. Nós vamos começar a identificar essas pessoas, nós vamos cadastrar essas pessoas que fazem esse tipo de ação para, logicamente, se todos aqueles apelos que são mais cordatos, eles não foram capazes de atingir essas pessoas, então também elas precisarão de um tratamento de choque, um tratamento um pouco mais ostensivo, uma coisa um pouco mais especial, porque são pessoas que não se movem a qualquer tipo de apelo. Serão colocadas placas para informar os motoristas sobre a restrição. Quem desobedecer estará sujeito a multa de R$ 85,00 e 4 pontos na carteira de habilitação. O veículo poderá ser guinchado. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Lajeado e Vale do Taquari, o Sindisaúde VT, cogita a possibilidade de entrar em greve. Segundo representantes, há dificuldade em começar as negociações salariais com o sindicato patronal. Assembleias são realizadas em 5 municípios da região que têm os maiores hospitais: Lajeado, Estrela, Encantado, Arroio do Meio e Teutônia. O Sindisaúde propõe aumento de 20% de reajuste salarial, já que o piso regional aumentou 16%. Na próxima segunda-feira será enviada ao sindicato patronal um pedido de negociação. A greve pode ser decretada se não houver resposta.
A Procuradoria da República de Lajeado seleciona alunos que cursam direito para estágio remunerado. É preciso ter concluído 40% dos créditos da graduação e ter conhecimento de informática. O valor da bolsa de estágio é de R$ 800, além de auxílio transporte. As inscrições vão até 30 de abril. A ficha de cadastro está disponível em www.prs.mpf.mp.br e deve ser entregue na sede da Procuradoria. Devem ser entregues currículos, xerox da carteira de identidade do CPF, histórico escolar e comprovante de matrícula. E a seguir, a Arte na Praça completa 1 ano. Nós já voltamos. Somente 1/4 dos brasileiros consome a quantidade de frutas e hortaliças recomendadas pela OMS. Por isso, o Ministério da Saúde lançou o livro Alimentos Regionais Brasileiros em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. A publicação traz dicas saudáveis da culinária brasileira com comidas típicas de cada região e dicas de como cozinhar com mais saúde. Dados da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefone, o Vigitel 2014, mostram que apenas 1/4 da população brasileira consome a quantidade de frutas e hortaliças recomendada pela Organização Mundial da Saúde em 5 ou mais dias da semana. Segundo a OMS, a ingestão necessária é de pelo menos 400 gramas desses alimentos todos os dias. Esse consumo é ainda menor entre os homens, quando o índice é de 19,3%. 1 ano de Arte na Praça em Lajeado. Para comemorar a data, a Associação de Moradores do Bairro Americano prepara mais uma edição do evento que reúne artistas locais, exposição de pinturas, esculturas e artesanato no próximo domingo. Em 2015, a Praça João Zarte Sobrinho completa 50 anos. No local é realizado desde abril do ano passado o Arte na Praça. Laura mora perto do espaço e é uma das organizadoras do evento. A ideia era divulgar o trabalho de artistas locais. Nossos amigos artistas estavam com seus ateliês, com os quadros, com esculturas, com fotografias dentro dos ateliês. E ninguém vendo. Eu digo assim, meu Deus, a gente tem tanta coisa bacana, traz pra cá, vamos fazer um dia pelo menos de arte na praça. E aí então surgiu e com isso vieram os artesãos também, veio o show de música e aquilo e pegou tão bem, a primeira edição foi tão exitosa que a gente, vamos repetir, né? E aí começou, cada segundo domingo do mês, a ter um evento do Arte na Praça. Laura não é artista, mas também traz coisas para vender. O valor cobrado é simbólico. O que importa é compartilhar experiências. Trago disco de vinil e trago livros. E ainda trago umas quinquilharias, porque se o Brick de Porto Alegre tá vendendo aqueles trinco, aquelas vidro, lá, eu digo, eu também tenho, também vou vender. Mas esse vender é muito simbólico, né? É para passar adiante, para fazer chamarisco, é para brincar. Dona Lúcia mora em frente à praça. Esteve presente na inauguração e lembra com carinho os momentos vividos aqui. Eu tinha 13 anos quando foi inaugurada a praça, em abril de 1965, pelo governador Ildo Meneghetti. E daí a gente andou bastante de balanço, brinquedo e tudo. E daí eram umas 3 amigas, assim, que a gente vinha aí brincar na praça, né? Brincar de balanço, sentar no banco, conversar, tirar fotos. Hoje ela expõe seu trabalho de artesanato na praça. Faço de tecido, transformo em arte, que é bonecas, bichinhos, trilhos, capa de térmica. São trabalhos assim de panos, né, que eu trago. Qualquer pessoa pode participar, basta trazer algo que não é vendido no comércio comum. As pessoas trazem o trabalho artístico que elas fazem, seja a pintura em tela, a escultura, artesanato, amendoim torrado, garrafas decoradas, aromas, que, enfim, tudo que você faz em casa e não está no comércio, venha para a praça, expõe, não tem inscrição, nada, é só chegar, achar o teu espaço e participar durante o dia. O evento acontece das 10 horas da manhã até às 5 da tarde. O sol esteve presente durante todo o dia na região. À tarde, a temperatura chegou próximo aos 29 graus. A umidade do ar esteve em baixos níveis. Amanhã, o sol novamente predomina no vale. As temperaturas ficam um pouco mais elevadas que hoje. A previsão é que oscilem entre os 18 e 30 graus. Já no fim de semana, uma nova massa de ar seco e frio vai ingressar no estado, garantindo dias aproveitáveis de sol. As temperaturas voltam a ficar amenas nas primeiras horas do dia e agradáveis à tarde.
Confira agora as temperaturas para amanhã na região e nós voltamos depois do intervalo. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,4% no trimestre encerrado em fevereiro de 2015, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O período considera os dados de dezembro de 2014 e janeiro e fevereiro de 2015. Conforme o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, é comum que a taxa de desocupação suba em janeiro e fevereiro e março. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua, que vai substituir a tradicional PNAD anual e a pesquisa mensal de emprego. A pesquisa passa agora a ser divulgada mensalmente. O PNAD, a PNAD, abrange 70.464 municípios. 1/3 dos países alcançou todas as 6 metas de educação estabelecidas há 15 anos para o período de 2000 a 2015. Os dados são do relatório divulgado ontem pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Segundo a Unesco, o Brasil atingiu 2 metas. Universalizar o acesso à educação primária, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e atingir a meta de igualdade de gênero. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, vinculado ao Ministério da Educação, contesta os números apresentados. Segundo o INEP, o país cumpriu 5 das 6 metas. Para o Instituto, o país descumpriu apenas a 4ª meta, que é a redução em 50% do analfabetismo de adultos. A taxa de analfabetos com mais de 15 anos passou de 12,4% em 2001 para 8,7% em 2012. Para cumprir a meta, essa taxa deveria ter caído para pouco mais de 6%. O Brasil produz em média 240 mil toneladas de lixo por ano. Desde a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, os conhecidos lixões são proibidos. A coleta seletiva vem ganhando espaço neste cenário, mas o país ainda tem muito trabalho pela frente. Confira agora uma reportagem que aborda o assunto. A produção é da TV Fevale, parceira da Rede Prosa. Rede Prosa. Meu nome é Janete Ferreira da Silva, tenho 50 anos e sou catadora. Com esse trabalho que eu sustento minha família, né? E ainda pago o aluguel, pago luz e pago água, né? A minha rotina é chegar, descarregar, né? E sair com a procura demais, né? E 40 mil toneladas. Este é o número de lixo produzido diariamente no Brasil. Se multiplicarmos por 365, é praticamente impossível imaginar a quantidade de material gerado em um ano. Mas você sabe para onde vai todo esse resíduo? Desde a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010, os lixões a céu aberto são considerados crimes ambientais. E por este motivo, os programas de coleta aumentaram nas cidades brasileiras. Porém, este número ainda é pequeno, corresponde a 17% dos municípios no país. Mesmo assim, especialistas seguem otimistas e atentos aos pequenos avanços. Nós tínhamos, até em torno do ano de 2010, quando foi aprovada a política, um certo esquecimento em relação a este problema. Então, a política reacendeu a necessidade de resolver um dos maiores problemas da atualidade, né, que é a grande geração e a disposição desse material também.
não pode-se mais negligenciar esse cenário. Então, a política inclui os catadores como parte do processo de gestão de resíduos sólidos no Brasil. Dados do ano passado indicam que as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste possuem o pior cenário do país quando o assunto é reciclagem. Os números melhoram quando descemos para o Sudeste e Sul do Brasil. Juntas, estas regiões totalizam 81% das 927 cidades que realizam algum tipo de coleta seletiva. Dentro deste índice está Novo Hamburgo, município de 235 mil habitantes, na região metropolitana de Porto Alegre. A cidade possui uma cooperativa com 80 catadores associados. Um deles é o seu Sadi. Ele faz a chamada coleta porta a porta nos bairros próximos ao centro da cidade. São em carrinhos motorizados como este que parte dos resíduos sólidos são coletados. O seu Sadi já é figura conhecida na região. Catador há 22 anos, é com esse trabalho que ele sustenta a esposa e os 4 filhos. O trabalho começa cedo. Ele percorre de 10 a 15 quilômetros todos os dias. Alguns moradores já deixam papéis, garrafas e plásticos separados para facilitar a coleta. Brincando, até ali no nosso galpão mesmo, né? Brinco com os colegas de serviço, na rua também, né? Aí por isso que o povo das vezes, né, fica gostando da gente, né? Do tipo da gente, porque eu fui criado assim, desse jeito, né? Então a gente não muda e não pode mudar, né? Enquanto o carrinho não lota, vamos para o outro lado da cidade. Nessa central, o trabalho é mais pesado. Aqui, cerca de 200 toneladas de resíduos chegam diariamente pelos caminhões de lixo. Eles são colocados nessas esteiras e passam por um processo de triagem manual feita pelos catadores. Esse material, então, que a gente classifica, que é o nosso salário do mês, né? A gente faz, então, em torno de umas 20 toneladas de papel por semana, a gente classifica, né? Então já são aí em torno de 400 árvores que são poupadas do meio ambiente, né? Só por semana com a reciclagem do papel aqui na central. E assim outros materiais, né? Que nem o vidro ou os plásticos, que vão voltar para a indústria como matéria-prima para fazer novas embalagens, novos produtos. Cada tipo de resíduo tem o seu valor no mercado. O vidro vale 8 centavos o quilo. O papel varia entre 30 e 40 centavos. As garrafas PET e o alumínio são os materiais mais valorizados, podendo ser vendidos por até R$ 2,00 o quilo. O restante, inutilizado, vai direto para aterros sanitários. Pode não parecer, mas este setor movimenta ao ano mais de 10 bilhões de reais. E os benefícios vão além. A reciclagem economiza recursos naturais, aliviando os lixões e se transformando em novos produtos. Às vezes matas, os rios e as quedas d'água. E tu imagina, é um material que dá o nosso sustento para a nossa família. Então essa é a parte gratificante. E além disso, a gente está fazendo um bem ao nosso planeta, onde a gente habita, onde a gente mora. E ao contrário do que muitos pensam, a responsabilidade não fica somente por conta dos governos, das grandes indústrias e dos milhares de catadores espalhados pelo Brasil. Esse material, que muitas vezes chega todo misturado, poderia vir diferente se fizéssemos em nossas casas uma separação simples do lixo orgânico e do seco. Mesmo em cidades onde não existem centrais como esta, sempre terá um catador independente que sobrevive da reciclagem. A população tem um papel fundamental dentro da política e da gestão de resíduos nos seus municípios, né? A população precisa separar o resíduo em loco na sua residência, precisa repensar a geração de resíduos na sua casa,
né? Então, a política trouxe muitos pontos positivos em tentar articular todos os responsáveis pela correta gestão dos resíduos sólidos. E no próximo bloco, o seminário Pensamento Nômade. O preço dos lácteos subiu 0,6% na segunda quinzena de março, em relação à primeira metade do mês no mercado atacadista. É o que mostra a pesquisa da Scott Consultoria, empresa especializada em agronegócio. O grupo dos queijos e o requeijão foram os produtos que mais provocaram a alta. O leite longa-vida teve valorização de 2% no período. Desde a segunda quinzena de fevereiro, o preço do leite longa-vida subiu 11,9%. A melhora do consumo em março em relação ao primeiro bimestre do ano colaborou com um cenário de preços mais firmes no atacado. A expectativa para as cotações na primeira metade de abril é de mercado firme. Começou hoje o primeiro Seminário Nacional Formação Pedagógica e Pensamento Nômade, Experimentações Curriculares. O evento é promovido pela Univates para profissionais, pesquisadores e acadêmicos da área. Quem traz as informações é o repórter Ronaldo Hempel. Esse evento fala sobre educação, arte, cultura, filosofia, cinema e a relação entre essas diferentes áreas na formação pedagógica. Converso agora com a coordenadora do evento, Angélica Munhoz. Prof, qual o objetivo e de onde surgiu a ideia de fazer esse seminário? Bom, esse seminário surgiu de um projeto de extensão, Formação Pedagógica e Pensamento Nômade, que já existe aqui na instituição desde 2013 e que vem a cada semestre oferecendo oficinas, uma agenda de extensão, enfim, né, grupos de estudos, palestras e tal, visando uma formação pedagógica mais artística e cultural. Para quem é que está participando desse evento? Esse evento é aberto, né, embora ele esteja sendo promovido pelo curso de pedagogia, bem como o projeto de extensão, ele é aberto para outros cursos, para professores de escola, alunos de graduação, pós-graduação e comunidade em geral que tem interesse nesses temas. O evento segue amanhã. Qual a programação que a gente tem para sexta-feira? Bom, amanhã nós temos uma mesa, um painel de manhã com 3 palestrantes. À tarde temos GTs, né, são 130 trabalhos inscritos em 7 GTs. E à noite temos uma palestra sobre cinema. Tá certo, obrigado, prof. Converso agora com o Eduardo Pacheco, que é doutor em educação e professor da UERGS. Ele trabalha com música. Professor, qual a importância da música para a formação pedagógica dos estudantes e até de um indivíduo? Primeiramente, acho que o que é mais importante é o acesso a uma área de conhecimento que expressa vontades, escolhas, posições de grupos sociais, né? A música é uma forma de estar na vida e ter acesso a essa forma de estar na vida tem uma contribuição para a formação dos indivíduos. Professor, qual o trabalho que tu desenvolves lá na UERGS? Eu sou formador, né? Eu sou um professor que trabalha nos cursos de licenciatura em artes. Então, o meu trabalho é contribuir na formação de futuros professores de música, dança, artes visuais e teatro. Tá certo. Lembrando, então, que o evento continua amanhã. Eu volto com vocês no estúdio para o Jornal da Univates, Ronaldo Hempel. E ontem o lajadense se despediu do Gauchão 2015. A eliminação veio com a derrota por 2-1 para o Brasil de Pelotas no estádio Aldo da Puzo, em Rio Grande. O Chavante avançou para a semifinal da competição quando vai enfrentar o Internacional. Na partida, Diogo Oliveira fez o primeiro gol pelo lado rubro-negro. O empate no alviazul foi de pênalti no final do primeiro tempo com Gilmar. Mas o Chavante voltou a marcar aos 28 minutos do segundo tempo com Vender. O lajadense volta a campo na quinta-feira, dia 16, em Bragança Paulista, no jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 6h30 da noite. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite e até amanhã.